Você acompanha conosco a partir de agora uma conversa com a senadora Ana Amélia. E o nosso tema é o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Isso porque o tema foi pauta de uma audiência pública, segunda audiência pública, realizada pela Comissão de Educação aqui do Senado Federal. E a senadora vice-presidente da comissão traz para nós os detalhes desse encontro. Senadora, vamos relembrar o nosso telespectador. A gente teve mudanças nas regras ortográficas que nos deixa mais próximos de outros países de língua portuguesa e que deveria estar em vigor, vamos dizer assim, desde 2013. No entanto, não é isso que aconteceu. E aí eu queria perguntar para a senhora por que da resistência, né? Bom, toda vez que você mexe numa situação que já está há muito tempo igual, em qualquer circunstância, não só na nossa língua portuguesa, que é tão bonita, mas em qualquer circunstância. Se você mexe nas suas funções do seu trabalho, se você mexe em qualquer situação de rotina, você cria um problema. Mas muito mais mudar a forma de escrever algumas palavras. Algumas, muitas, são 360 mil verbetes. Então, nós entramos com uma reforma da língua portuguesa, uma reforma ortográfica, ou seja, como se escrevem as palavras, envolvendo 8 países de língua portuguesa. O Brasil é o maior deles, em população, seguido por Angola e Moçambique. Foi um acordo dos países de língua portuguesa, dos presidentes, e esses acordos precisam ser ratificados pelos respectivos congressos nacionais, pelos seus parlamentos, todos eles são regimes democráticos. A mudança, ela introduziu grandes inovações, que foi motivo até de comentários jocosos ou bem-humorados, como Luiz Fernando Veríssimo, quando acabaram com o trema, né? E ele dizia, mas como é que eu vou dizer linguiça? É linguiça, não é linguiça, né? Que tinha trema, ele brincava com as palavras, jogando as palavras. Vários questionaram a retirada do trema, ou o uso ou desuso do hífen, que separa palavras compostas. Esse já é um tema mais complicadinho, né? Pois é, mas ainda é mais fácil. Exatamente. Esse gera mais dúvidas que nessas audiências públicas foram suscitadas, né? De algumas formas de você escrever as palavras. Então, a palavra pé de meia, né? Pé de meia, o pé de uma meia. De um par de meia ou... aí se você escreve, o meu par de meias está incompleto, o par de meias é sem hífen. Se você escreve, vai dizer assim, eu preciso fazer um pé de meia para garantir o meu futuro, aí é com hífen. Né? O pé de meia é o sentido... Muda o sentido, o sentido, né? diferente. Mas veja a sutileza da língua. Então, falando porque isso foi abordado hoje. Mas nós trouxemos para essas audiências, foram 2 dias seguidos, terça e quarta-feira, na Comissão de Educação, trazendo as maiores autoridades que estão diretamente envolvidas nessa questão, que foi o professor Evanildo Bechara. Ele é eu diria assim, o pai, o coordenador no Brasil deste acordo ortográfico, iniciado lá no governo do ex-presidente Sarney e sancionado ou assinado o acordo em 2008 pelo então presidente Lula. E aí, a partir de então, começou. Ele deveria entrar em vigor em 2012, depois passou para 2013, e aí nós conseguimos, porque estávamos vendo e percebendo, provocados que fomos por especialistas, que não havia entendimento. Mas havia oposição em vários países, em alguns países, uma discussão entre os especialistas que trabalham com a língua portuguesa, de que havia muitas dúvidas. Em Portugal é o maior. E aí, parlamentares, ministros, ex-ministros da cultura em Portugal, que são professores de língua portuguesa, também contrários, porque diziam que haveria, pela permissividade do uso, como falamos agora, com hífen e sem hífen, ou você pode escrever do jeito que você quer. Acento no Brasil, diferencial acento também. Diferencial. Que você poderia fazer. Estava se criando uma heterografia, ou seja, uma mistura da forma de escrever. O que eles, de certa forma, contestavam, dizendo que isso era uma reforma muito frágil, muito não no conteúdo que tinha. Até porque tem algumas palavras, por exemplo, em Portugal,
facto, com C mudo, é acontecimento. E fato sem ser mudo é um terno. Um terno. É um terno de homem, né? Um terno de homem, terno de mulher. É um terno. E os portugueses não podem alterar essa forma dessa palavra. Então, aí esbarram exatamente nas peculiaridades regionais, nas peculiaridades dos países. Aí você vê os países africanos que têm também línguas regionais, o Bantu, por exemplo, com várias ramificações nos países africanos, complexo, que é Angola, Moçambique, Cabo Verde, outros países lá que têm essa fala. E você poderá ter lá no Timor-Leste, que também é um país que o português é a língua oficial, no Timor-Leste, lá na Indonésia, também você vai ter essas coisas. Nós temos aqui também regionalismos. Hoje, por exemplo, uma pergunta, por que se sertão termina com aotil e Japão, que termina com aotil, por que você fala japonesa e você fala sertaneja e não sertaneza? Como japonesa. É uma boa pergunta. Olha, pois, sabe, isso pelo Alô-Senado, Tânia, pelo Alô-Senado. Você que mobiliza, essa discussão mobiliza, né? hoje, pela primeira vez, a Academia Brasileira de Letras, que coordenou esse trabalho, admitiu que há vazios e há correções a serem feitas. E isso está já formulado na Comissão Especial dos Países de Língua Portuguesa, da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é a tal CPLP, no sentido de encontrarem um meio termo que acomode todas essas divergências. Aí que está exatamente, Tânia, o nosso papel. Houve muita crítica que nós estávamos nos metendo. Em nenhum momento passou pela cabeça do senador Ciro Miranda, que é o presidente da comissão, minha cabeça, que sou a vice-presidente, ou de qualquer senador, interferir no mérito deste acordo. Certo. Nenhuma vírgula, nenhum trema, nenhum hífen, nenhum acento. Nenhum acento diferencial. Nada, Tânia, não é esse o nosso papel, porque nós não somos filólogos, nós não somos gramáticos, nós não somos especialistas da língua, como não somos especialistas em saúde, para tratar de coisas médicas. Sim. Então, nós somos generalistas, convidamos dois especialistas, o professor Hernani Pimentel, o professor Pasquale Cipro Neto, para irem visitar a comunidade de língua em Portugal, fazer uma visita ao Congresso, ao Senado lá, português, ao Congresso português, para examinar o mesmo esforço que é feito lá. O que eles estão fazendo, como eles estão enxergando isso. Estava cheio, foram todos se interessando demais. Agora, como hoje, na nossa audiência, o professor Evanildo admitiu recolher todas essas dúvidas e trazê-las ao concerto, né? Ao concerto, a uma concertação, entendimento desse processo, foi no meu modesto entendimento, um grande caminho, um grande passo. Porque nós havíamos convidado a Academia Brasileira de Letras por 2 audiências públicas desde 2011. E pela primeira vez ela comparece, ontem e hoje. Senadora. Então eu acho que nós demos um passo relevante, porque estavam lá grandes especialistas e a gente avançou bastante. Admitindo, inclusive, que existe a necessidade de um trabalho para responder a um vazio, como disse a senhora. Há dúvidas, existem muitas dúvidas, Tânia, sobre isso, de um tema suscitado por um professor de Goiânia, que representa a OAB, na redação jurídica. Nós temos que ver também, você tem redação jurídica, tem redação médica. Na redação jurídica, então, ela é cheia de filigranas, que são termos técnicos. E hoje ele levantou lá uma questão, e aí foi mostrar, não havia nem no Aurélio, porque o Aurélio diz uma coisa e o acordo ortográfico da língua portuguesa diz outra coisa. Então fica difícil num julgamento de uma contestação de um resultado de um concurso público. Pois é. E uma pessoa ser prejudicada por causa de uma palavra. Aí não dá, né? Tem que ter uma padronização. Eu já estou com o tempo estourado, mas não resisto a fazer uma pergunta para a senhora. Diante de toda essa situação que a senhora nos descreveu, inclusive que nos países de língua portuguesa há também esse mesmo esforço, há dificuldades, desafios, inclusive por questões culturais, justifica a gente fazer uma mudança dessa? Não, nós não estamos... Não tem nem como questionar isso. Os 8 países já afirmaram isso, então nós não podemos fazer assim, mudar, não. Os países já assinaram. Vai ser feito. Não há lei perfeita, Tânia. Não há lei perfeita.
nós temos aqui colocar os especialistas que levantaram as questões e ofereceram soluções para simplificação, não alterando profundamente o que já foi feito, mas melhorando bastante o que já foi feito. Esse é o nosso dever, Tânia. Não dá nem para fazer de valor se pode ou não. E temos que fazer isso com habilidade diplomática. O Itamaraty terá um papel muito importante. Para mim, está omisso o Itamaraty nessa questão. A CPLP está omissa nisso, está omissa do lado brasileiro. Do lado brasileiro não está atuando adequadamente. A comissão, eu penso que ela tem que ter mais protagonismo numa interlocução com o Senado Federal, com a nossa casa, com a Comissão de Educação. Olha, o nosso trabalho é muito sério, tá? Não é perda de tempo, pelo contrário, nós estamos... Hoje, o Brasil inteiro estava conectado, ligando e Não, mas a minha intenção então não foi falar que era perda de tempo, não. É que é um esforço tão grande de todos os países. Não, nós estamos fazendo a construção para que, no Brasil, quando entrar em vigor em 2016... ele entre com o menor grau de dúvidas possível. Não saberemos que não estará perfeito, mas que seja trabalho necessário, com o menor grau possível de dúvidas, especialmente dos professores de língua portuguesa, Tânia. E esses não foram consultados. Realmente. Essas pessoas são os agentes que vão ensinar para as crianças e para os adolescentes, para os adultos, como é que a gente deve escrever. Não estão envolvidos como a gente vai escrever. E eles não estão envolvidos. É uma grande dificuldade disso. Senadora, estamos com o tempo estourado. Eu agradeço a sua participação. Desculpe se eu dei a impressão de que a pergunta era se isso era um trabalho vão ou não, porque não era essa casa sabe da importância que a casa tem para a democracia e para aperfeiçoar leis imperfeitas. É isso aí. Agradeço também a sua atenção que nos acompanha aqui no programa Argumento, convidando você a participar do nosso trabalho, enviando sugestões e críticas para o número de telefone e endereço eletrônico que estão disponíveis aí na sua tela. Até a próxima.